Nós vimos que para você determinar a quantidade de classes de uma distribuição de frequência, você usa a raiz de n, né? A raiz da quantidade de dados. E aí você tem a quantidade de classes definida. Nós vimos isso. Tudo bem, beleza. Só que é o seguinte, não existe um consenso universal sobre a quantidade de classes que a gente deve determinar. Na verdade, isso fica mais a critério do analista. Ele pode dizer o seguinte, olha, eu vou criar 20 classes, vou criar 15. Ele tem essa liberdade, tá certo? Mas existem dois procedimentos a nível mundial que são usados, que é esse, que ele é raiz, né, de n, e tem um outro, que é a fórmula de Sturges. Essa fórmula eu não trabalhei com você, tá, no curso. Por quê? Deixei para agora, para a gente não fazer exercício, eu vou te dar só a dica, tá? Por que isso é importante? Porque pode ser que você esteja desenvolvendo um projeto e seja melhor usar esse método que eu vou te passar agora. Pode ser que você estude para um concurso público e exija esse método. Pode ser que você esteja desenvolvendo um projeto que é melhor usar esse método de Sturges, né? E esses métodos, eles têm uma diferença, tá? Qual é a diferença básica? A diferença básica é o seguinte. Se você tem até 50 dados, você usa a raiz de n. Você vai ter uma quantidade de classes na faixa de 6, 7, uma quantidade razoável. Vai ficar sempre nessa quantidade, né? Agora, se você tem grande quantidade de dados, que seja maior que 50, um número de referência, mas vamos partir da hipótese que você tem 1 milhão de dados e você quer montar uma distribuição de frequência com classes, né? Isso é típico de quem trabalha com desenvolvimento de TI, tecnologia de informação, que tem um banco de dados gigantesco para ele tratar a informação. Nesse caso, quando você tem grande quantidade de dados, aí o mais indicado é o método de Sturges, tá certo? Então vamos dar uma olhada na telinha aqui agora, como é que funciona isso. É bem simplesinho, tá? Então a gente vai ficar só na explicação. Essa aula é só um parênteses, a gente não vai fazer exercício nem nada. É como se fosse um alerta para você, tá? Então dá uma olhada na tela aí. Então nós temos aqui, eu fiz esse materialzinho que está anexo a essa aula aí como recurso, tá? Estatística para leigos, né? É um material adicional, né? Distribuição de frequência com classes é o tema em discussão, formas de determinação do número de classes I. Então aqui eu faço um comentário, depois você vai ler esse material, tá? Que não existe um consenso universal, né? Mas existe um consenso em que seja razoavelmente uma quantidade de classes entre 5 e 25. Né? Você não vai criar uma distribuição de frequência com 50 classes. Né? E nem criar uma distribuição de frequência com 2 classes. Não faz sentido. Então existe um consenso universal, pelo menos, que fica numa faixa de 5 a 25. Né? E os parâmetros que nós temos são esses dois aqui. Né? Ele é o raiz de n, que nós vimos. Ele é ideal para quando a quantidade de classes é menor que 50. Menor ou igual a 50. Quantidade de dados. Né? Agora, a segunda maneira que foi que nós não trabalhamos é a fórmula de Sturges. Tá? Isso aí que foi um matemático que propôs isso em 1929. Ele propôs esse método, né? Que é esse método aqui. Para determinar a quantidade de classes, é 1 mais 3,322 vezes log de n. Para quando o n, ou seja, a quantidade de dados, for maior que 50. Então, assim, é comum, né, as pessoas perguntarem assim, mas como é que ele chegou a essa conclusão? Isso aqui leva a gente para a estatística avançada. Você, para saber como é que foi desenvolvida essa ideia dele de usar logaritmo, você tem que conhecer distribuição binomial e distribuição normal. Então é um conceito avançado, a gente não está lá ainda. Tem que ter o conhecimento de logaritmo, né? Mas se você quiser saber a ideia que foi criada, do artigo que ele publicou em 1929, você clica nesse material que eu estou deixando para você, nesse link aqui você vai ter acesso ao artigo original, tá? Para você ler, mas ele vai levar a gente ao conceito de estatística avançada, tá certo? E qual é a ideia desse método dele? Eu peguei e trouxe alguns exemplos aqui, trouxe 2 exemplos para você. Se você usar uma amostra de tamanho 30, pelo método de da raiz quadrada,
eu vou ter 5 classes, né? Porque o resultado aqui, a raiz de 30 deu 5,48, ou seja, menor que 5,5. Então você vai para 5 classes. Se eu uso o método do Sturges, o que vai acontecer? Eu vou ter 6 classes. Agora, suponhamos que eu use uma amostra de tamanho 120. O que vai acontecer? Pelo método da raiz quadrada, eu vou ter 11 classes. Pelo método Sturges, eu vou ter 8 classes. Então o Sturges ele tem a vantagem dele balancear. Quanto maior a quantidade de classes, né, ele vai de dados, né, de observações, ele vai balancear, né, ele sempre balanceia a quantidade de dados menor com maior, ele sempre faz um balanceamento. O raiz quadrada não. Então, se você tem 1 milhão de dados e usa o método da raiz quadrada, você vai ter muita quantidade de classes. Então, onde o Sturges é ideal para ser aplicado? Quando você trabalha com grande quantidade de dados, né? Quando você tem um banco de dados gigantesco com muitas informações, aí você monta uma distribuição de frequência com o método Sturges, tá? Então, assim, muitos softwares, muitos aplicativos, né, usam o método Sturges, né, porque ele parte do princípio que você vai trabalhar com grande quantidade de dados. Raramente você trabalha com pouca quantidade de dados. A gente usou aqui nos exercícios para você entender o contexto, como é que funciona. Tá certo? Bom, então é isso, tá? Se você quiser saber um pouco mais, eu deixei 2 vídeos aqui para você. Um vídeo de aplicação, exemplo de aplicação, que basicamente vai tratar isso aqui, né? E um vídeo também, tá bom? Você pode ver aqui só para você entender. Então, inclusive eu criei esse aditivo, né? Eu criei essa aqui é um aditivo ao curso, tá? Eu criei ele justamente porque alguns alunos que estavam trabalhando com banco de dados estavam com dúvida a respeito disso. E aí eu estava falando, uso Sturges. Então, como estava sendo repetitivo essa dúvida, olha, eu vou criar uma aula adicional no curso para explicar isso aí. Tá bom? Então é isso aí, tá? Um abraço. Vamos lá para o capítulo 3 agora, né? Agora vamos... né? Nós não vamos falar sobre método Sturges mais. É sempre raiz higiene que nós estamos trabalhando no curso, tá? Então fica a dica aí desse método adicional, tá bom? Um abração. Vamos lá pro 3 que tem muita coisa pra gente estudar ainda, tá? Vambora!